Prepare-se para embarcar em mais um capítulo fascinante da nossa jornada pela Amazônia. Um lugar que desafia os sentidos e mostra uma beleza diferenciada. No episódio de hoje, mergulharemos na alma vibrante de Manaus, conhecendo seus segredos entre as águas e o tempo. Mergulharemos pela história do porto e exploraremos mercados pulsantes, onde cores, aromas e sabores contam a história do povo manauara. O Destino Vida e Saúde está apenas começando. Vem com a gente! Nossa primeira parada é no Porto de Manaus, considerado o maior porto flutuante do mundo. Inaugurado em 1902, o Porto de Manaus é o principal meio de abastecimento da cidade, recebendo diariamente embarcações vindas de diversas regiões do país. Professora, primeiramente, obrigada por ter aceitado me dar essa entrevista. E eu começo perguntando sobre o ciclo da borracha, né? Muitas construções aqui em Manaus, elas surgiram durante esse período. E eu queria saber, primeiro, o que foi esse ciclo da borracha e, segundo, como que isso influenciou na construção do Porto de Manaus. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, por poder falar um pouquinho do trabalho que eu construía a respeito dos trabalhadores aqui do Porto de Manaus, principalmente sobre os estivadores, né? E para início de conversa, eu vou te dizer que o que vai propiciar esse crescimento do porto e da cidade, essa especialização toda na cidade e no porto, vai ser, digamos, a aceitação que a borracha vai ter no mercado internacional. A borracha começa a crescer, principalmente a partir de 1870, 80, ela começa a ter um bom lucro no mercado. Os primeiros administradores da cidade, os presidentes de província, os primeiros, eles tinham interesse em dotar a cidade de arruamento, de prédios públicos, mas eles não tinham o capital necessário para fazer isso, né? Um bom porto, o dinheiro da borracha vai propiciar o capital para fazer essas construções. E aí nós vamos ter, a partir de 1890, por exemplo, o governo abrindo a concorrência para a construção do porto. A professora me contou que o Porto de Manaus foi pensado nos moldes do Porto de Sydney, na Austrália, que também é flutuante. Depois de inaugurado, o porto abriu muitas oportunidades de emprego para várias categorias de trabalhadores, entre eles os estivadores. Os estivadores, o trabalho do estivador é basicamente no porão dos navios. Então são eles que fazem a organização dos produtos no porão dos navios e retiram, para que outros trabalhadores possam fazer a carga e descarga, né? Eles só trabalham nisso. Isso é a especialidade da profissão, não é? No caso do Amazonas, ela era, digamos assim, o estivador tinha um trabalho um pouco mais elástico, não é? Ele, além de trabalhar nos porões do navio, principalmente no início, eles também trabalhavam trazendo a carga e descarga para serem colocadas nos armazéns. Então, esses estivadores, eles fizeram greve para ter direitos trabalhistas, porque eles trabalhavam muito, às vezes até fora do porão, né, trazendo a mercadoria para cá, mas se acontecia alguma coisa, eles não tinham direito a nada. Não, eles não tinham direito, né? E aí é que começa esse início do século, dos anos 10 do século XX, as primeiras décadas, são as décadas onde os trabalhadores no Brasil como um todo fazem greve por melhorias no trabalho, na saúde, na alimentação, por leis que garantam seguros, acidentes, essas coisas, né? Que isso não nos foi dado de presente que a gente tem hoje, porque muita gente não sabe. Na verdade, foram esses trabalhadores no passado que, com suas greves, suas lutas, conquistaram essas regalias para a gente que a gente tem hoje. Enquanto os trabalhadores portuários lutavam por melhores condições de trabalho,
Manaus se tornava um ponto de encontro para estrangeiros. Alguns vinham a passeio, outros decidiam ficar, e essa mistura de culturas deixou marcas profundas na cidade, influenciando desde a arquitetura até a moda e as festas da época. Essa interação entre, digamos, pessoas que vêm do exterior, vêm de outros estados também, com os habitantes locais, isso vai transformar num caldo cultural diferenciado, não é? Que hoje, por exemplo, está presente na nossa alimentação, nas nossas festividades, né? O que são as novenas, as missas, se não coisas extremamente portuguesas, o casario português que está presente aí, né? Muito grande, né? A presença, digamos, do francesismo nas estatuetas, no estatuário da cidade, entendeu? Nos arruamentos, não é? No mercado público, né? Nos espaços dos monumentos, como o Teatro Amazonas, que era outro grande símbolo da cidade, cantado em prosa e versa, né? Tem influência francesa muito grande, italiana, parte do reboco, dos desenhos, foram pintados por italianos. Então, assim, é palpável as marcas dessas presenças aqui, né? Isso serviu para transformar o caboclo, o amazonense, em outra pessoa? Não. Mas deu, digamos assim, um caráter mais cultural, no sentido de ele absorver, digamos, culturas diferenciadas. A construção do Porto de Manaus impulsionou o crescimento econômico da cidade. No início do século XX, a cidade alcançou um status de destaque, tornando-se o segundo maior polo comercial do Brasil, atrás apenas do café. Esse boom transformou Manaus em um centro urbano sofisticado e tecnologicamente avançado para a época. Hoje, o porto segue como peça-chave para a economia local, sustentando o desenvolvimento e conectando a cidade ao restante do país. Você imagina se o principal meio de transporte para se abastecer a cidade e transportar o homem do interior são as embarcações, você imagina se não houvesse um porto que oferecesse condições humanas e adequadas para atender essa população e essas transportadoras que levam digamos assim, o alimento, o vestiário, o calçado para o homem do interior. Então, o porto hoje, ele tem um aspecto não somente econômico, mas principalmente social. Até os nossos preços que nós praticamos hoje, todas as vezes que nós estamos compondo uma tabela de preço, nós estamos pensando no homem do interior. Nós temos uma movimentação, para você ter uma ideia, de embarcações que levam mais de 1.000 toneladas. E nós temos em torno de 80 embarcações que operam durante o mês. E cada embarcação dessa faz de 2 a 3 escalas por mês no Porto de Manaus. Então você vê que é um volume muito alto, né? Muito alto de mercadoria, que você imagina uma cidade, tudo que ela recebe de embarcação. Então você tem ideia, de cidade de 20, 30 mil habitantes, todo mundo consumindo, eles dependem inteiramente de um porto para atender esse embarque de mercadoria e desembarque, porque também nós não só embarcamos mercadorias para as cidades interiores, mas também desembarcam, inclusive, embarcações que vêm do Pará, as embarcações que vêm da fronteira, elas também trazem mercadoria para a cidade de Manaus. Explorar os pontos históricos de uma cidade é mergulhar em suas conquistas e desafios. O Porto de Manaus, por exemplo, carrega em sua trajetória momentos de crescimento e desenvolvimento, mas também episódios marcantes, como as greves dos trabalhadores portuários, especialmente os estivadores. Agora, eu me despeço do porto, mas sigo para um lugar que mantém uma forte conexão com esse local. Eu vim conhecer mais um patrimônio histórico aqui da cidade de Manaus, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que foi inaugurado a primeira vez em 1883. Ele recebeu esse nome em homenagem ao prefeito da época.
E ele custou mais de 300 mil contos de réis, o que equivale a mais de 10 milhões de reais atualmente. Mas apenas em 1987 foi que o Mercadão foi considerado pelo IPAM como patrimônio histórico artístico nacional. E, gente, ele é dividido hoje, tá? Aqui, onde eu estou, é a parte dos artesanatos, mas tem a parte do açougue, né? Que tem as carnes, tem a parte do peixe, tem a parte dos legumes, verduras e frutas. E a gente vai fazer um tour mostrando um pouquinho do Mercadão para vocês. Vamos lá, gente? Vamos conhecer essa beleza? O Mercado Adolfo Lisboa tem sido um dos principais comércios populares de Manaus. Mais do que um ponto de venda, o mercado é um retrato vivo da tradição e do modo de vida manauara. Aqui, produtores ribeirinhos e pequenos comerciantes movimentam a economia local. Alguns itens encontrados no mercado têm usos bem específicos e regionais. A cuia, por exemplo, é essencial para apreciar o tradicional tacacá. E para não queimar as mãos por causa do caldo quente, entra em cena a cestinha de palha, que garante segurança e mantém a tradição viva. E saindo da parte dos artesanatos, fomos conhecer a parte dos peixes. Aqui é uma daquelas partes que você encontra peixes, né? Já preparados assim, você só compra e leva para a panela para preparar. E o peixe é muito famoso aqui, né? Não tem para onde correr. Muitas pessoas sobrevivem da pesca e se alimentam também desses animais para sobreviverem, para ter força, né? Já que os trabalhos aqui, boa parte deles são muito braçais. Encontrei aqui a banca da Mara e tem tanta coisa aqui que eu não conheço. Mara, isso aqui, por exemplo, o que que é? Isso aqui é algodão roxo. E serve para quê? Tratamento de hemorragias, cistos, tumores, né? Tanto faz para homem, para mulher. É muito procurado. Faz um chá dele aí? Pode fazer o chá quando a folha tá seca e suco quando a folha tá assim fresca. E aí o suco como que faz? É só ele e a água? No liquidificador, né? Com água, pouca água e toma. 2, 3 vezes no dia. Ixi, não é ruim não esse negócio aí? E, né? É ruim, mas é bom. É ruim, mas para tratamento da saúde, né? É bem melhor. E outras coisas que você tem aqui, que você pode me mostrar? Olha, aqui nessa banca, aqui nessa mesa, essas ervas, todo dia se vende. Todos os dias elas são procuradas, todas elas, sem exceção nenhuma. Tem o mastruz, que é muito procurado, o malvarisco, o hortelãzinho, né? Que é para verme, para dietas também. A cidreira, que é muito procurada para depressão, ó, tá? Cidreira. O amor crescido para tratamento de cabelo, diabetes, diarreia, ferimentos na pele, muito procurado. E aí o povo vem aqui comprar, mas eles também já aproveitam para perguntar como é que eles vão usar. Geralmente quem procura, né, já sabe o que vai fazer. E quando não sabe, pergunta, né? Pede algumas dicas, né, de quanto tempo vai tomar, como é para fazer, né? Então, é isso. Passear pelo Mercado Adolfo Lisboa foi uma experiência incrível. Um mergulho na cultura manauara entre cores, sons e sabores únicos. Se você está planejando visitar Manaus, esse mercado é uma parada obrigatória. O lugar perfeito para sentir a essência da cidade e ainda garantir aquela lembrança especial. E bem ali pertinho, outro mercado chama a atenção, com um nome que faz jus à sua identidade. Vamos lá descobrir qual é? Vim aqui conhecer o famoso Mercado da Banana. Quem ama essa fruta tem que vir aqui quando visitar Manaus. E, gente, eu vou falar, é muita banana. Aqui nesse mercado você encontra outros produtos, mas o carro-chefe é isso aqui, ó. Será que pesa? Vamos ver. Oh, é pesadinho. Vamos conhecer então, né, essas bananas aqui. Esse mercado começou a funcionar em 1995. Ele surgiu devido ao crescimento do mercado municipal Adolfo Lisboa e à necessidade de um novo espaço para os lojistas. Antigamente, esse mercado era o principal ponto de venda da fruta em Manaus. Hoje, além das bananas, o mercado oferece uma grande variedade de frutas regionais, verduras frescas e produtos típicos da Amazônia. Diferente de outros mercados mais turísticos,
Aqui o movimento é intenso desde a madrugada, com feirantes e moradores em busca dos melhores ingredientes do dia. A banana é um dos alimentos mais consumidos em Manaus, com um consumo per capita médio estimado em 58 quilos por habitante ao ano no estado do Amazonas. Isso equivale a cerca de 200 toneladas de banana diariamente. Por isso, esse mercado é tão popular aqui em Manaus. Um lugar autêntico, pulsante, onde se sente o verdadeiro ritmo da cidade. Gente, eu vim aqui nessa parte aqui do mercado, que quem comanda é o Celso, né? E ele está comercializando 2 tipos de banana. Essa aqui, que é a prata, que vocês conhecem muito bem. E essa aqui, que vocês também conhecem, mas às vezes ela não é tão fácil de ser encontrada, que é a famosa banana da terra. Só que em Manaus, eles chamam ela de pacovan. E meu passeio pelo mercado da banana não poderia terminar de forma diferente. O Celso fez questão de me dar algumas bananas de presente. E lógico que eu fiquei feliz da vida, né? E o segundo episódio do Destino Vida e Saúde vai ficando por aqui. Mas ainda tem muita coisa legal para você conhecer sobre essa região que não cansa de surpreender. Até a semana que vem com mais uma imersão pela Amazônia.